Opa, beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre arquivos GPX. Os arquivos GPX são arquivos no formato XML, foram criados para que a gente possa trocar dados de GPS, aqui de localização, de marcações de pontos no mapa entre dispositivos e aplicativos. Eu vou rodar aqui o demo para vocês verem e depois a gente vai ver o código-fonte para vocês entenderem como é muito simples utilizar isso com o TMS FNC Mapas. E eu também vou mostrar como você faz para baixar arquivos GPX com rotas prontas. Caso você queira, por exemplo, uma rota para você fazer uma caminhada, andar de bicicleta, você pode baixar uma rota já pronta. E você pode, inclusive, gerar a sua rota aqui, enviar para outra pessoa e ela pode importar no aplicativo dela também, pois esses arquivos que o sistema gera são no padrão, né, do GPX. Então pode ser importado, inclusive, por aplicativos como o Strava, que é muito utilizado por quem anda de bike, por exemplo. Olha só, eu vou adicionar aqui então algumas marcações. Eu tenho essa marcação aqui no meu mapa. Como que eu faço para mandar essa informação para outra pessoa ou salvar esses dados aqui e depois importar novamente? Então eu posso exportar um arquivo GPX. Eu venho exportar, vou aqui nessa pasta mesmo que está na minha área de trabalho, vou simplesmente aqui colocar o nome de 003. Vou salvar. Pronto, já tenho então esse arquivo salvo. Se eu abrir aqui outra instância do meu programa, abrir o programa novamente, ou enviei esse arquivo para alguém, a pessoa simplesmente vem aqui em importar e importa esse arquivo, o meu arquivo 3, abrir e pronto. A minha rota já está toda marcada aqui corretamente. Olha só, eu posso olhar como que é esse arquivo aqui, só para a gente ter uma ideia. Um arquivo XML, olha só, a gente tem o cabeçalho do XML, temos aqui marcações e aqui tudo está seguindo o padrão, que é o padrão de todo o sistema que consegue ler esse arquivo GPX espera. Então, todas as tags, as marcações, a latitude e longitude estão aqui. Inclusive, se a gente olhar esse aqui, que é um que eu baixei aqui para a gente utilizar como exemplo, ele está trazendo várias informações. Ó. Então, aqui ele traz para a gente latitude e longitude, traz name, traz algumas flags aqui, as cores, olha só que interessante. Ele traz aqui também latitude, longitude, qual é a elevação do terreno, qual é o tempo de passagem naquele tempo. Então, existem arquivos GPX que trazem até a frequência cardíaca de cada local que você está no percurso. Então, é um arquivo bem completo que a gente pode utilizar para várias coisas no nosso sistema e agrega um valor muito grande às nossas aplicações, aos nossos aplicativos. Vamos voltar aqui. Então, eu exportei esse arquivo, consigo importar, consigo importar também com pontos de referência. Eu vou pegar aqui o outro, eu vou até limpar aqui nosso mapa. Vou importar esse outro aqui, ó, do parque. Então ele vai trazer aqui para a gente, vai ter alguns pontos de referência, inclusive com labels, ó. Isso aqui tudo é configurável também. Eu posso importar esse mesmo arquivo aqui utilizando esse outro botão. E olha só, ele traz vários pontos de marcação de tempo, tá vendo? Então eu tenho ali, ó, em cada ponto, ó, tá vendo? Então eu consigo fazer várias marcações aqui. Inclusive, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Tem aqui na documentação oficial, se nós olharmos aqui, ó, ele traz várias informações, ó. Além de marcar aqui qual que é o percurso, a gente pode marcar outras opções, ó. Polyline, que é o que marca o percurso, a gente pode colocar marcadores, ó. Aqui a gente pode gerar um log todo dos eventos que a gente está utilizando. Posso colocar marcadores tanto da elevação do terreno, da própria frequência cardíaca, posso colocar em cores diferentes. Posso colocar um carimbo de data e hora, como a gente viu ali, ó. Então ele pode ficar todo colorido assim. Eu posso então utilizar esses recursos tanto para criar aplicativos de caminhada, de andar de bike, de bicicleta, ou posso utilizar esses dados também para que eu mande para um vendedor, por exemplo, para que ele saiba onde ele deve ou não passar, onde ele deve ou não fazer a entrega. Então, se vocês notarem, as linhas elas ficam mais escuras e mais claras, dependendo da intensidade, do local. Temos aqui a questão das horas, então acaba ficando bem completa essa utilização. Vou mostrar agora um pouco para vocês do código-fonte, depois a gente vai ver como a gente baixa, então, esses percursos aqui, né, esses arquivos que já estão prontos. Olha só, aqui no código-fonte, nós estamos fazendo toda a configuração, tanto do mapa, quanto aqui do FNC Route Calculator, jogando todas as informações aqui a partir da tela, e a parte do GPX está aqui separada. Então, como que funciona, pessoal? Vamos lá, vamos ver, pegar aqui primeiramente a parte do exportar.
Para exportar é super simples. Então a gente está pegando aqui o nosso Route Calculator, então a gente está exportando a partir dele, né? Ele que fez as marcações aqui para o nosso mapa. Eu estou pegando aqui Route Calculator, Route Name, passando esse nome genérico aqui para ele, né? Você pode passar qualquer nome que você queira. O file name aqui do nosso Save Dialog, eu estou passando esse mesmo nome que eu passei aqui para ele, .gpx. Então, esse vai ser o nome padrão que vai trazer aqui no nosso Save Dialog. Após ele ser executado, né, eu escolhi onde que vai ser salvado, onde vai ser salvo, eu vou pegar aqui, então, essa nossa variável, ó, gpx metadata, o track name. E eu vou pegar esse nome que a gente adicionou aqui, vou colocar aqui o nome nele, e aí, a parte de salvar mesmo em si, eu chamo aqui então o nosso componente, road calculator.save to gpx file. Aqui eu estou passando então os dados aqui. A primeira coordenada que ele espera, olha só, são as coordenadas, é uma rede de coordenadas. E a rede de coordenada vai estar aqui nas rotas. Então, eu passo essa rede de coordenadas, passo o nome do arquivo que eu quero, e aqui ele espera também essa variável aqui que a gente acabou de carregar. Feito isso, ele já vai salvar, então o arquivo vai ficar salvo lá e eu vou poder utilizar ele tanto nas minhas próprias aplicações quanto em qualquer outra aplicação que aceite os arquivos GPX. Como a gente faz a importação? A importação ela é mais fácil, ela é mais tranquila do que a exportação. Olha só, a gente pega aqui o nosso componente de mapa em si, .load gpx from file. Aqui você tem algumas opções, então eu posso carregar também de um string, olha só, e de um texto também. Então aqui eu estou carregando de um arquivo e eu estou pegando aqui que foi pego do meu Open Dialog. Aqui eu passo qual que é o nome do arquivo e aqui ele tem algumas opções, ó, tem sobrecarregado. E aí aqui a gente pega os dados desses checkboxes que estão aqui na tela, tá vendo? Se a gente deixasse até aqui, pessoal, ó, já funciona. Se a gente rodar aqui, ó, eu vier aqui e importar algum arquivo aqui, ó, notem, ele já importou para a gente. Isso aqui é para a gente configurar ele da forma como a gente quer. Então, auto display, para que ele vai exibir aqui já as marcações, vai exibir a polyline assim que a gente importar, ou não, ele vai simplesmente carregar os dados e não vai mostrar. Então aqui eu falo para ele se esse auto display é sim ou não. Esse zoom aqui, se ele vai dar o zoom, então se eu tiver com o mapa aberto, ele vai carregar os dados, vai dar o zoom exatamente lá onde a gente carregou os dados. Que a borda eu estou deixando um 3, que é o valor padrão, você pode mudar a cor. Aqui é a cor da polyline mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa polyline que aparece aqui, tá vendo? Aqui é qual é a cor que ela vai ser exibida. Ó, lá ele está com a cor preta aqui, já que a gente tinha tirado esses dados. Quando eu compilar de novo, vocês vão ver que vai ficar com a cor vermelha. Aqui, claro, você pode deixar configurado. Se é para mostrar a elevação do terreno, caso tenha no arquivo, deixei que sim. E temos essa última opção também que eu deixei como sim aqui, que é o Display Timestamp. Deixa eu até ver aqui, eu acabei esquecendo de pegar, ó, deixa eu já arrumar aqui. Ele está sempre como true aqui, eu vou colocar, né? O que está aqui no checkbox. Beleza. Existe um último parâmetro aqui também que você pode ver aqui, ó, a questão do período em segundos aqui. Você também pode alterar se você quiser, isso eu deixei para trás. Então, aqui, pessoal, a gente importa simplesmente com essa chamada, ele mostra tudo automaticamente. A gente tem essa outra opção aqui, que é a importação com pontos de referência. Como que funciona? Então, aqui a gente faz o mesmo processo, só que aqui no load gpx from file, nesse segundo parâmetro aqui, ó, que é a questão do auto display, eu falo que não, exiba não, que ele só carrega e eu vou exibir. Então, o que que eu faço? Eu falo que não é para ele exibir, ele só carrega, a gente dá um begin no nosso mapa e aí a gente faz alguns passos. Então a gente olha aqui, se nesse retorno, então a gente pegou o retorno aqui do load gpx from file, jogou nessa variável aqui em faixa se é maior que zero, então se ele trouxe dados ali dentro, se ele conseguiu ler se o XML tinha dados e se tinha esses segmentos aqui. O que são esses segmentos, pessoal? É uma rede de coordenadas também, tá? Ó, é uma rede de coordenadas. Se tiver, a gente adiciona as polylines. Polylines são essas linhas aqui, ó. Então são as linhas que vai de ponto a ponto. Se tiver, eu adiciono então essa polylines. Aqui a gente está passando o segment, que é o array de coordenadas. Eu estou passando uma array de coordenadas para esse add polylines. Então, eu não estou passando de um ponto até outro. Eu passo um array inteiro e ele se encarrega de preencher para a gente aqui, então, todas as coordenadas. Aqui, a gente joga isso então para essa variável, polylines, e aí eu posso mudar a cor da linha e a espessura dela também. Depois eu faço um laço aqui exclusivamente nos pontos de referência. Faço um laço nesses pontos de referência e vou adicionando. Então, eu adiciono um marcador nesse ponto de referência. Esse away point retorna uma coordenada para a gente. Então,
eu adiciono um marcador nessa coordenada, que é o ponto de referência. Posso trocar aqui também o preenchimento dela, ó. Além de adicionar uma coordenada nesse ponto de referência, um marcador nesse ponto de referência, eu também adiciono um label nesse ponto de referência. Então, eu estou dando um add label lá na coordenada desse meu ponto de referência. Pego o nome do ponto de referência, posso pôr a cor aqui. Então, aqui é a cor da fonte, ó, cor do preenchimento. E também depois eu posso mexer na cor diretamente por aqui. Então, você tem essas duas opções de mexer na cor, por aqui ou por aqui. Então, coloquei aqui para ficar bem completo. Depois a gente dá um zoom lá onde está. Então, a gente tem essas possibilidades, pessoal. Aqui ele carrega tudo automaticamente para a gente, numa linha só. Posso configurar aqui o que eu quiser. E aqui a gente fala que a gente vai se encarregar de fazer todo o processo. É um processo simples também. E aqui a gente tem uma flexibilidade maior para fazer. Aqui a gente limpa o mapa, também não tem segredo. Então, o processo de se utilizar é esse, tá, pessoal? De exportar, de importar. É sempre esse aqui, então, receitinha de bolo. É bem tranquilo para fazer. Para a gente importar arquivos, pessoal, para a gente utilizar esses arquivos tanto em outros aplicativos ou a gente importar, como a gente faz? Primeiro, para baixar, a gente vai acessar esse site. Tem vários sites para você baixar. Eu gosto sempre de utilizar esse, que é o Komoot. Então, aqui eu vou colocar um endereço, por exemplo, Lagoa Rodrigo de Freitas. Provavelmente ele já vai puxar aqui, ó, Rio de Janeiro, isso mesmo. Então ele vai trazer aqui, eu vou selecionar, ó, ele vai trazer várias rotas, ó, então ele vai me mostrar aqui, ó. Então tenho essa rota, tenho essa outra rota, ó, tem essa outra rota aqui que é diferente, pega um trajeto diferente. Então vamos pegar essa aqui. Aqui ele vai me trazer a opção, ó, baixar GPX. Vou clicar aqui, ele vai pedir para mim logar. Para logar aqui, pessoal, você vai colocar teu e-mail. Clicando em continuar, ele vai pedir só alguns dados para você, a senha, e depois vai te pedir as preferências, se é bicicleta, se é caminhada ou algo assim, tá? Então é bem tranquilo. Eu já criei aqui, deixa eu só acessar, vou criar aqui e vai pedir a minha senha. Vou colocar aqui a minha senha. Eu vou logar aqui, ó, e agora ele vai deixar eu baixar, tá vendo? Vai me permitir baixar aqui. Traz até a opção aqui para baixar em outros aparelhos, baixar aqui manualmente mesmo, ó. Clico aqui, ele já me dá a opção para me salvar. Simples assim, tá, pessoal? Então, vem aqui, vou vir na área de trabalho, vou pegar aqui então, vou colocar nessa pasta que eu estava colocando, com o nome aqui de 100, ó, GPX. E assim você vai selecionando outros lugares. Você pode vir aqui até no mapa, ó, você pode vir aqui, então, quero um lugar aqui, por aqui. Então, ó, vem aqui, ó, buscar nessa região. Não encontrou nenhum aqui. Então, posso aumentar a área, aí pronto, ó, ele aumentou a área, eu acho, ó, tá vendo? Tem aqui, tem ali, esse trajeto aqui. Então, eu clico aqui e baixo. Muito simples a gente fazer, tá, pessoal? E uma vez feito isso, a gente pode vir aqui na nossa aplicação, vou limpar aqui, vou vir em importar, vou pegar aqui, ó, salvo com o nome de 100, olha lá, tá aqui o nosso trajeto, certinho. Posso importar aqui dessa outra forma? Também posso. Aqui, a diferença é que daí vem com o label aqui. Legal, né, pessoal? Bem interessante. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar aqui o Strava, tá? O Strava é um aplicativo muito utilizado, principalmente por quem anda de bike. Você pode utilizar aqui dentro. Então, aqui eu já estou logado. Criar aqui a mesma coisa é tranquilo. Tanto aqui o nosso Komoot, você pode utilizar gratuitamente. O Strava também você pode aqui utilizar gratuitamente. Ele tem um plano pago, mas você pode utilizar aqui gratuitamente, não tem problema. Aqui dentro você pode vir aqui, ó, nesse mais e carregar atividade. Deixa eu achar aqui, na verdade. Dispositivo. Isso, aí você clica aqui em arquivo, carregar atividades. Ele te traz em uma outra aba aqui, você vem em arquivos, ó, e vem em procurar arquivo. Aí a gente vai na área de trabalho lá e vai baixar um desses arquivos, né? Então, seja um que a gente baixou agora, ó, por exemplo, esse que a gente baixou agora, ou um que você criou pelo sistema ali, vai funcionar normalmente. Então, ó, já mostrou qual que é a rota lá pra gente, qual que é os dados aqui, você pode configurar aqui, né? Põe várias configurações da forma como você quiser, salvar e ver. E aí ele já fica aqui. Então, a sua opção já fica aqui. E aí você tem todos esses dados aqui, tá vendo? Você tem todos esses dados, você pode até mudar aqui a forma como você vai andar, fazer toda essa questão. Depois você pode baixar novamente. Então, se você já tem suas rotas cadastradas, né, os lugares onde você passa, onde você já andou, você vem aqui, ó, baixar. Aí você vai salvar. Ó, corrida noturna, por exemplo, tá o nome ali. Uma vez salvo, a gente pode importar na nossa aplicação também. Aqui, ó, corrida noturna. Você pode fazer um aplicativo para trabalhar, né, com os dados do Strava. A pessoa pode exportar os dados dela, você pode gerar gráficos, relatórios para ela, pode criar formas da pessoa melhorar os trajetos dela, enfim, você pode criar alguns aplicativos utilizando esses recursos aqui, ou você pode utilizar também para aplicativos de entrega, enfim. Aqui o céu é o limite, né, pessoal? Tem várias possibilidades de a gente utilizar. É bem interessante essa questão da exportação. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou, deixa um comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Também considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. No próximo vídeo a gente vai trazer recursos interessantes, como mapas offline, a gente vai
começar uma nova série aqui no canal, entra no nosso grupo do Telegram e segue acompanhando sempre a gente aqui. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.